Gente, vocês viram esse trecho de uma entrevista que o Nicolas Ferreira concedeu ao Flow Podcast? Eu vou colocar aqui para vocês relembrarem ou para verem pela primeira vez e depois eu vou fazer um comentário sobre ele. E os países onde você tem uma boa moral, por exemplo, estive agora no Japão. Cara, é assustador. Tipo assim, parece que você espirrar dentro do ônibus, você tá cometendo um crime. As pessoas cumprimentam, sempre abaixando e tal, tudo mais. O que torna o Japão o Japão? A cultura. Então, isso vem de quê? Vem de uma base moral, vem de uma base estrutural, vem de uma base onde você é passado de pai para filho. Curiosamente, não cristã, inclusive. É. É claro que vocês perceberam o essencial nesse trecho, que é a tela azul que dá na cabeça do Nicolas, quando depois de concordar que o Japão é um país evoluído por causa de sua cultura, ele descobre ou lembra que a cultura de lá não é cristã. Sim, no Japão prevalecem duas outras religiões, o shintoísmo e o budismo. Pois é, o que aconteceu com o Nicolas naquele momento foi só uma falha mental, um erro que os bolsonaristas vivem cometendo, quando expõem um monte de preconceitos, achando que você precisa pensar e agir igual a eles, até que eles se dão conta que o que eles defendem não tem nem concordância com aquilo que eles são. Mas, mais do que essa desconexão de ideias, eu achei muito mais importante tratar de outra coisa, do quanto há contradição e hipocrisia em tudo que o Nicolas fala. Veja, ele está elogiando os japoneses, julgando positivamente a moralidade deles, dizendo que é impressionante a educação do povo no Japão. Chega a dizer que tem a impressão de que, se ele espirrasse dentro de um ônibus, ia parecer que estaria cometendo um crime. E ele diz isso com total admiração. Mas como é que alguém como ele pode admirar o povo japonês nesse sentido, se ele mesmo, aqui no Brasil, faz coisas muito piores do que simplesmente espirrar dentro de um ônibus? E mesmo assim, ele nunca admite que a lei do nosso país seja aplicada a ele. A afronta dele, não só às leis muitas vezes, mas à humanidade dos outros, é repugnante. Nicolas não sobreviveria um dia morando no Japão, e sendo como ele é aqui no Brasil. Nicolas Ferreira é o deputado que colocou uma peruca para zombar de pessoas LGBTs dentro da Câmara dos Deputados. Já foi processado várias vezes por transfobia. É responsável por inúmeras ofensas às deputadas Érica Hilton e Duda Salabert. Nicolas já fez chacota da participação de ministros sérios do governo Lula em reuniões dentro do Congresso, praticando bullying em companhia de outros deputados, massacrando, apontando o dedo agressivamente e expondo mentiras com ar de seriedade. A última atitude dele que eu vi nesse sentido foi contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tinha sido convidado para participar de uma exposição na Câmara dos Deputados. Nicolas vive dizendo que no governo Lula há uma ditadura que impõe a censura, mas produz e publica tranquilamente vários vídeos baseados em mentiras só para enganar a população inteira, colocá-la contra Lula e destruir a sua popularidade. Foi o que ele fez com aquele vídeo em que sugeriu que o governo tinha o objetivo de taxar o Pix, quando na verdade isso nunca nem foi cogitado. O governo queria fiscalizar o Pix, para impedir movimentações financeiras de organizações criminosas. Mas até hoje a gente não sabe por que isso pode ter incomodado tanto o Nicolas naquela época, ao ponto de fazer um vídeo tão indecente como aquele. Nicolas realmente acredita que fazer esse tipo de coisa é o mesmo que fazer política, desinformar a população. E a ditadura que ele diz que o governo Lula impõe deixou rolar nas redes o vídeo dele sobre a mentira da taxação do Pix, chegando a atingir mais de 100 milhões de visualizações em 24 horas. E só com esse vídeo ele conseguiu contaminar sim a opinião pública em relação ao Lula, porque infelizmente muita gente simples e desinformada acreditou naquela fake news. Mas o que aconteceria com o Nicolas então, se ele vivesse no Japão? Se lá ele fizesse metade do que ele faz aqui no Brasil, dos atos imorais e odiosos que pratica aqui? Ainda mais sendo deputado, você consegue imaginar o Estado japonês tolerando uma pessoa dentro da política com a postura que ele tem? Aliás, eu duvido até que o próprio parlamento japonês aceitasse um membro como ele, pois, diferente do legislativo do Brasil, não me parece que lá eles admitiriam alguém que maculasse tanto a imagem de uma instituição tão séria. Não é possível que o brasileiro mais comum, mais módico em conhecimentos gerais,
que tenha recebido a mínima educação dentro de sua família, com valores e princípios morais mínimos, não consiga enxergar nesse homem, Nicolas Ferreira, a contradição humana entre o que ele fala e o que ele faz. Nicolas é o exemplo perfeito de um político que jamais poderia ter sido eleito para qualquer cargo público em nenhum país. Ele não representa nenhum interesse social, não tem projeto de melhoria para nenhum segmento. Além de todo o desrespeito que pratica, também é um dos deputados que votam contra a taxação dos super-ricos, combate a ideia de isenção do imposto de renda para o trabalhador que ganha até R$ 5.000. Não comemorou quando o Brasil saiu do mapa da fome recentemente, mas ficou muito contente com a taxação de 50% dos Estados Unidos contra o Brasil. E mesmo assim, Nicolas se diz cristão e patriota. Nicolas realmente acredita que no Brasil vale tudo, que para a esquerda ele pode pedir investigação por qualquer coisa, e que para a direita vale aplicar anistia até quando os crimes são reais e graves. E eu só espero que a sociedade não reeleja Nicolas Ferreira em 2026, mostrando que, embora aqui não seja o Japão, não somos um país onde vale até deputado que desvaloriza seu povo, desrespeita as instituições e ainda acha que deve ganhar salário e benefícios para isso.